Evangelho de Lucas, capítulo 8. Hoje eu quero falar para você sobre o seguinte tema: fé e fatos. Fé e fatos. Aleluia. Glória a Deus. Fé e fatos. Lucas 8, 49. E também, deixa o seu dedinho aí e abra em Hebreus, capítulo 11, o verso de número 1. Hebreus 11, 1. Lucas 8, 49 e Hebreus 11, 1. Todos acharam? Você que está em casa aí, abra aí a sua Bíblia rapidinho. Glória a Deus. Lucas 8, 49 diz assim: enquanto ainda falava, veio alguém da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe: não temas, crê somente e será salva. Hebreus 11, 1. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Amém, queridos? Graças a Deus. Nós lemos estes dois textos, fizemos menção dos dois, para que pudéssemos usá-los como referência na nossa meditação nesta noite. E vamos usá-los profundamente, porque são dois textos fortíssimos, principalmente para falarmos sobre este tema, fé e fatos. Hebreus 11:1 fala sobre fé, e Lucas 8:49 narra a respeito de um fato terrível que aconteceu. E eu quero começar dizendo para você que os fatos, e é o que nós estamos hoje indo, vendo, presenciando, né? Esta semana estava falando com uma pessoa e ela disse que na família dela tem um parente que está muito mal no hospital por conta da Covid. E ele estava dizendo: pastor, uma coisa é você ouvir ou ler na mídia, nos jornais. Outra coisa é quando está no quintal da sua casa. Não temos ideia do sofrimento, do desespero e da dor. É fato, é fato. Então, quando vamos falar sobre fé e fato, estamos falando sobre duas coisas extremamente importantes, delicada, fundamental, e que há uma linha muito fina entre eles. Então é importante que a gente saiba compreender isto, para que possamos vencer os fatos e utilizar da fé com sabedoria, com o jeito de Deus e o jeito que Deus dá nessas coisas. Queridos, os fatos, principalmente os negativos, aqueles de perdas, de dores, os que aos olhos humanos são impossíveis de reverter, são os principais desafios para a fé. É ou não é? Porque já é fato. Já é fato. É diante deles que a nossa fé é ativada.
E o resultado disso vai depender do nível de fé que estamos vivendo. Vai guardando isso no seu coração. É muito importante isso. Durante a pandemia que nós estamos enfrentando, uma enxurrada de informações, inclusive as fakes, tem se transformado em fatos. E muitas pessoas estão sofrendo, estão perdendo a oportunidade de viver os benefícios da superação da fé. Porque a pandemia trouxe um pavor, um medo, um descontrole, uma desorientação na vida das pessoas. E o medo tem sido o principal inimigo. Há estudos que revelam que o medo já tem feito muito mais vítimas emocional do que o próprio vírus. Há muitas pessoas que já estão vitimadas do vírus, mas não infectados, e sim dominados pelo sentimento do medo, pelo temor, pela incerteza das coisas. Hoje pela manhã veio um irmão aqui e nós estávamos conversando com isso. E ele estava dizendo que as pessoas, de um modo geral, não querem falar sobre a morte. E então nós começamos a debater sobre isto e chegamos à conclusão que muitas pessoas não querem falar sobre este assunto porque têm medo, porque não estão preparadas, porque elas não têm certeza da vida eterna. Então a morte para elas é um grande inimigo. E a palavra de Deus diz que o último inimigo que nós iremos vencer é a morte. Por quê? Porque nós não morreremos. O corpo, ele volta para o pó, mas a morte não nos pegará, porque nós temos a certeza da nossa salvação eterna, da nossa vida eterna com Deus. E Jesus disse que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Crê nisso? E eu creio. A palavra está dizendo, então nós precisamos crer. Então muitas pessoas têm dificuldade, uma grande barreira, aversão, quando se trata do assunto da morte, por causa do medo. Então o medo é um grande inimigo. O medo é uma grande barreira para as pessoas terem acesso aos benefícios da fé e superar a crise, o desespero e o próprio medo, superando através da fé. Eu não estou aqui nesta noite para convencer ou deixar aqui no seu coração um peso de que todas as coisas são espirituais ou tudo é fé. Não. Nós sabemos que devemos compreender um limite nessas coisas. Há coisas que acontecem quando eu me movo, quando você se move. Há coisas que nós precisamos fazer. E há coisas que Deus faz. E as coisas que nós precisamos fazer, Deus não vai fazer, porque você pode fazer. Então muitas pessoas são sucumbidas e elas não experimentam o benefício daquilo que já está liberado, porque ela não se move em direção ao seu milagre, em direção ao seu benefício, em direção da sua possibilidade. E não estamos falando de fé, de nada espiritual, não estamos espiritualizando nada. São atitudes que nós devemos fazer. Devemos ter reação diante de situações. Então, se você precisa, e é obrigatório usar máscara, não tire a máscara pela fé, amém? Está entendendo isso? Amém? Glória a Deus, né? Se você não pode estar em determinado ambiente, não pode haver aglomeração, então não aglomere e não esteja naquele ambiente pela fé, porque são coisas que nós precisamos fazer.
Se precisamos estar mais atentos, né, e cuidadosos na questão da higiene, então, cuidadoso, não abra mão disso pela fé. Não, pela fé, tudo é pela fé, não. Então não quero aqui deixar aqui uma impressão de que estou espiritualizando as coisas, de forma alguma. Mas a palavra de Deus nos dá exemplos de homens que transporam a barreira do humanismo, da emoção e da razão e passaram a estruturar as suas vidas nas bases espirituais. E neste novo estilo de vida, os fez experimentar uma intimidade com Deus tão profunda que mudou as suas visões de mundo. Paulo, ele chega neste nível de intimidade tão grande que ele diz: para mim, o morrer é ganho, é lucro. Porque ele já havia chegado num nível tão profundo com Deus, que ele mesmo diz: já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Homens que desenvolveram uma intimidade, uma fé tão grande, que os fatos não os afastavam da possibilidade de experimentar de Deus, mesmo diante de impossíveis. Hoje eu recebi uma mensagem de um amigo, e eu comecei a ler aquela mensagem e falei: meu Deus, quanta desgraça, vamos ver se no final dela tem alguma coisa boa. Mas ele estava falando sobre o que está acontecendo no meio das grandes organizações, das grandes corporações, das grandes empresas, de grandes nomes multinacionais, as que não estão falindo, né? Estão causando um grande desemprego, estão pedindo falência, estão enfrentando grandes dificuldades financeiras. Isso a nível mundial. Queridos, como conviver com isso? Nesse novo normal que nós temos ouvido. Eu tenho falado desde os primeiros dias que começou essa pandemia. Eu digo: amados, depois que terminar isso, e vai demorar para terminar, nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais seremos os mesmos. Nós temos pessoas que não estão vindo à igreja aqui, e há muitas igrejas, porque estão com medo. O governo está querendo liberar as aulas escolares para as crianças a partir de setembro, e já muitos pais estão dizendo: não vou enviar meus filhos. Então você imagina como lidar com tudo isso, como agir, como reagir, né? Como conviver com esses fatos, sabendo que você é um homem, uma mulher de fé. Eu quero nesta noite dizer para você que a gente só vai conseguir começar a entender, a compreender e a conviver com isso quando a nossa espiritual for medida conforme a resposta correta que damos às notícias ruins que acontecem na nossa vida. Anote isso no seu coração. Qual é a resposta que você tem dado às notícias ruins que você tem ouvido? Que tipo de resposta que você tem dado para os fatos que você tem vivido, que você tem experimentado? Que tipo de resposta que você está dando? Quando nós entramos no texto que lemos de Lucas, no capítulo 8, o verso 49, nós vamos ver que Jairo procura Jesus para que Jesus resolvesse um problema muito sério que a sua filha estava enfrentando. E enquanto Jairo estava falando com Jesus, alguém traz uma notícia ruim e diz para ele: não incomode mais o mestre, porque a sua filha já morreu. E aí? É fato. Primeira coisa que eu quero deixar aqui ao seu coração nesta noite, anote isso: não permita que os fatos tenham um peso maior do que a sua fé, porque eles já são pesados demais no mundo natural. Coloque na balança os fatos e a fé.
Não permita que o peso do fato seja maior. A tua fé sempre terá que sobressair. A tua fé precisa estar em primeiro lugar. Para isso, amados, é Bíblia todo dia, é oração todo dia, é palavra todo dia, é mudar a linguagem todo dia, é consagrar a sua vida, é buscar a Deus, é crer no impossível, é confiar em Deus, é não dar total credibilidade para os fatos, ainda que eles sejam fatos evidentes, estão acontecendo, é uma realidade, mas você precisa priorizar a sua fé, você precisa valorizar a sua fé, porque os fatos, as notícias trazem medo, insegurança, retrocesso, traz um sentimento e um desejo de desistir. Agora os fatos são tangíveis, você está vendo, você pode até tocar neles, mas eles também podem mudar, e a tua fé pode mudar os fatos. Você crê nisso? Amém? A tua fé pode mudar a realidade que você está vivendo. Então, receber a notícia que a filha estava morta era um fato desesperador. Jairo poderia ter pensado naquele momento: eu estou perdendo meu tempo aqui, porque a minha filha já morreu. Então, em primeiro lugar, não permita que o peso dos fatos seja do que a fé que você tem. Amém? Não permita. Todo dia, ao se levantar, você vai declarar que a tua fé vai prevalecer naquele dia. Hoje a minha fé vai prevalecer. Não importa o que acontecer comigo, não importa o que eu ouvir, não importa o que possa acontecer, a minha fé vai prevalecer. Você recebe isso? Diga amém. Segunda coisa, são 4, já estou caminhando para a metade da nossa reflexão. Veja bem, a fé é a certeza da existência do que não existe. Ela nega os fatos. Que tremendo isso! A fé nega os fatos, porque a fé trabalha num outro ambiente. A fé trabalha com uma outra linguagem. A fé, ela trabalha no mundo espiritual. Os fatos trabalham e eles existem no mundo natural. Então a fé nega os fatos. Fé é crer contra os fatos. O profeta Isaías diz que fé é crer contra a esperança. Isto é tremendo. Porque quando você tem uma única esperança, e aquela esperança ela é humana, mas é uma esperancinha, a fé vem dizer para você: não, esquece disso, há uma esperança maior, há uma esperança melhor, há uma esperança que pode mudar isso completamente. Então a fé, ela te leva a crer contra a própria esperança que existe, porque a fé, além dela te motivar, te encorajar a superar aquela situação, ela tem o poder de gerar coisas que não existem ainda. Ela tem o poder de criar situações que não existem. Aleluia! Esses dias alguém me disse: pastor, pela fé, eu estou crendo que eu não vou pegar esse vírus. Eu digo: eu também, é 2. Pela fé. Então o que acontece, amado? A fé, ela vai gerando uma proteção. Ela vai negando qualquer possibilidade de você contrair esse vírus. Volto a repetir, não estou espiritualizando tudo, mas nós precisamos ter fé, porque a palavra do Senhor diz que pela fé os mundos foram criados. A fé tem o poder de criação, de criar, de gerar. Então nós precisamos gerar este ambiente de imunidade espiritual na nossa vida. Aleluia, de imunidade espiritual. Existe um ditado que diz que contra fatos não há argumentos. É verdade. Não há argumentos contra os fatos, mas há fé. Há fé. Esta igreja, você que está aqui nesta noite, você que está em casa nos ouvindo,
Esta palavra desta noite, ela vem trazer para você o encorajamento e a necessidade de você crescer na fé. Na fé. Amados, é pela fé. Há coisas que é só Deus. Amém? No início eu disse que há coisas que nós temos que fazer, precisamos fazer. É a nossa parte. Mas chega um momento que é fé. E é neste momento que você precisa estar decidido a abraçar a sua fé, a crer que a tua fé é suficiente para gerar aquilo. Quando André disse para Jesus: tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Ele não sabia que ele estava liberando uma palavra de fé, que ele havia identificado no meio daquela multidão alguém que tinha o que a multidão precisava. E que se tinha ali um pouco, mas tinha o muito, que era a graça, que era Jesus, alguma coisa podia acontecer naquele lugar. Fé é assim. É quando você não enxerga nenhuma saída, nenhuma possibilidade, mas você olha para Deus, você ergue os olhos para os céus, de onde me virá o socorro, e você diz: não, tem jeito, alguma coisa pode ser feito, Deus pode fazer alguma coisa. Aleluia, aleluia. Em outro momento que havia uma grande multidão, os discípulos disseram: Senhor, vamos despedir o povo, porque o povo está o dia inteiro sem comer, vão desmaiar no caminho. Jesus olhou para eles e disse: dai-vos vós de comer. Jesus diz: eu não tenho nada, eu não vou fazer nada, vocês façam, agora é a hora de vocês fazerem. Estão entendendo isso? Amém, queridos? Amém, igreja? Amém? Você que está em casa, sabe, não fique aí olhando para o céu esperando o seu milagre chegar. Tem hora que nós temos que dar de comer, tem hora que nós precisamos fazer, tem hora que nós precisamos reagir, criar a situação, nos mover diante da situação. Jesus disse para Jairo, ignorando os fatos, Jesus disse para ele: creia tão somente. Creia somente. Quando Jesus ouve que alguém trouxe uma notícia ruim para Jairo, eu acredito que Jesus deu aquela olhada assim de amor para Jairo e disse: epa, Jairo, mude de foco, creia somente. Para de olhar para o fato, olhe para a fé. Para de olhar para o natural, olhe para o sobrenatural. Amém? Olhe para cá. Nós temos visto nesses dias de pandemia muitos milagres, Deus operando na vida de pessoas por conta desta doença. E Deus é Deus de milagres. Deus é Deus de milagres. Jesus disse: Jairo, creia tão somente. Olha a resposta que Jesus deu. Uma resposta correta para uma notícia ruim. Qual é a resposta que você tem para as crises, adversidades, os fatos, as lutas que você tem enfrentado? Qual é a resposta que você tem? Ai, não vai dar. Ai, meu Deus do céu, ai, vamos morrer. Essa é a resposta? Ah, estou com medo. Ai, agora é o fim. Hã? Eu entrei esses dias no Google e vi lá: nunca se assistiu tantos filmes evangélicos que falam sobre o fim do mundo como nesses últimos 6 meses no Brasil. Interessante, né? Faz 2000 anos que a Bíblia está aí falando como vai ser o fim do mundo, né? Mas não tinha pandemia. Então, quando não tinha pandemia, o fervo era mais importante. A imoralidade tomava mais tempo. Os prazeres deste mundo tomavam mais tempo. Eu preciso falar isso, amados. Porque se nós queremos crescer na fé, precisamos
ouvir algumas coisas. A normalidade. Nos acomodamos diante da situação. Igreja, Deus, sou muito novo. Mas deixa para frente, depois, mais velho, depois que eu me formar, tiver dinheiro, tiver um bom emprego, ou estiver casado. Sempre procrastinando as coisas, sempre deixando para depois. Mas a pandemia vem e desestrutura tudo, mexe com tudo. E o vírus andou por caminhos que nós como igreja nunca andamos. O vírus traçou rotas que nós nunca traçamos na nossa vida. Nunca tivemos esse cuidado, este zelo. Mas o vírus tomou algumas direções que nós nunca tomamos. Por isso que ele está aí matando. Hoje somos 77 mil pessoas que partiram só da nossa nação. Qual é a resposta que você tem para este momento? Qual é a resposta que você tem para esta geração? A gente ouve muito, nunca se ouviu tanto falar nesses dias sobre a palavra propósito. Pessoas estão interessadas, querendo descobrir qual é o seu propósito. E a gente sempre soube qual é o nosso propósito. O nosso propósito é conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e fazê-la. Porque se assim fizermos, tudo aquilo que nós definimos como proposta ou propósito pessoal, vamos realizar também. Porque priorizamos o reino, priorizamos Deus, e Deus prioriza as nossas coisas. Amém, queridos? Ele acrescenta. Sabe, tem coisas que nunca tivemos interesses, e hoje as pessoas estão tendo, porque a própria necessidade fez com que as pessoas procurassem ou gerassem oportunidades. Mas qual é a resposta que você tem para esta situação? Qual é a resposta que você tem para os fatos? Qual é a resposta que você tem para os vícios que estão dentro da sua família? A perturbação espiritual que está em casa? O mensageiro trouxe uma notícia ruim, que a filha de Jairo havia morrido. Mas Jesus deu uma resposta correta diante daquela notícia ruim. Por quê? Porque sempre, após o exercício da fé, independente dos fatos, o milagre vem. Jesus disse para ele: salva, ela será salva. Será, está no futuro. Jesus está dizendo: Jairo, ela vai ser salva, não importa se está morta, vai ser salva. Mas você percebe, Jairo, que deste momento até ela ser salva, existe um processo, e neste processo você precisa entender que é o tempo necessário para gerar fé. Gerar uma fé que possa ressuscitar a sua filha. Amados, é isso que nós não entendemos muitas vezes. Por muito tempo a igreja foi o quê? Foi o socorro presente na hora da angústia. Mas hoje não é mais isso. Hoje nós temos ensinado, a igreja tem amadurecido e crescido, e está entendendo isto. Que eu não vou atrás da bênção, eu sou a bênção. Aleluia. Que a pandemia obrigou-nos a fechar o templo da igreja.
Mas milhares e milhares de igrejas foram abertas dentro de casa. A igreja não tinha essa experiência antes. Não tinha esse caminho antes. Jesus disse, ela será salva. O tempo dessa frase está no futuro. Significa que o milagre precisa ser gerado no reino do Espírito. Enquanto os fatos alimentam o espírito de incredulidade e incerteza, a fé cria um ambiente sobrenatural de milagres. E a pergunta hoje, conclusiva é essa: em qual desses ambientes nós temos vivido ou temos alimentado a nossa vida? Num ambiente em que os fatos estão gerando incredulidade ou num ambiente em que a fé está gerando milagres? Quando definimos o ambiente, teremos a resposta certa, correta para as notícias ruins. Quando definimos o ambiente que queremos viver, nós seremos a resposta certa para fatos ruins que temos ouvido, que pessoas têm ouvido, que pessoas têm desanimado, têm desistido. Seremos a boa resposta para elas. Amém, queridos? Quando Jesus chega na casa de Jairo, ele sobe até onde a menina está lá estendida, morta. E ele fala com ela, fala com o morto. E diz, levanta, levanta. E ela levantou. Queridos, Deus é poderoso. Falei ainda há pouco no momento da oferta. O maior milagre não foi a multiplicação dos pães. O maior milagre aqui não foi ressuscitar a filha de Jairo. O maior milagre aqui foi gerar no coração de Jairo uma resposta boa para notícias ruins. Se você puder ficar em pé nesta hora, fique em pé, curve sua cabeça e nós vamos orar em nome de Jesus. Qual é a resposta que você tem para os fatos? Qual é a resposta que você tem para as notícias ruins? Feche os seus olhos e fale com Deus enquanto cantamos uma canção, enquanto adoramos a Deus. Fale com o Senhor. Você que está em casa, feche os seus olhos também, medite nisto. Pergunte para você mesmo, qual é a resposta que eu tenho? Qual é a resposta que eu tenho? Aleluia! Qual é a resposta que eu tenho para a minha geração? Qual é a resposta que eu tenho para os fatos que estou enfrentando? Qual é a resposta que eu tenho? Medite nisso. Feche os seus olhos e fale com Deus. Aleluia! Queridos, para ter a melhor resposta, precisamos mudar a nossa linguagem. Aleluia!